Bom dia mais uma vez. Que o Senhor Jesus esteja realmente suprindo e sustentando e trazendo a cada um a paz que é dele e só ele pode dar. E a palavra nos fala a respeito da paz com Deus, que creio todos aqui já devem desfrutar dela, mas também nos fala da paz de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz de Deus é um exercício que nos acompanha a cada dia ao longo da nossa caminhada nesse mundo, né? E ela deve ser também o árbitro em nossos corações, nos dirigindo e nos mostrando como devemos agir, como devemos dirigir os nossos passos. Como foi falado, vivemos dias em que a paz está ameaçada, especialmente agora, nessas últimas semanas, acompanhando o conflito ali entre Israel e a faixa de Gaza. E normalmente quando alguma coisa acontece ali, o mundo inteiro fica de olhos abertos. Outros conflitos estão acontecendo o tempo todo e muitas vezes não tomamos conhecimento. E vivemos agora e ouvimos agora diariamente as notícias ali daquela região. Mas a palavra nos traz também informações a respeito disso, né? E não é só por acaso que quando acontece conflito ali, o mundo fica agitado. O que é que diz Salmo 122, 6? Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Quantos de nós temos orado pela paz de Jerusalém? O que significa orar pela paz de Jerusalém? Quando haverá paz em Jerusalém? E aí eu quero agora convidar os irmãos, tá, a que efetivamente lembrem desse versículo e lembrem em suas orações de orar pela paz de Jerusalém. Porque ali está em Jerusalém, ali está em Israel, o povo de Deus, esse povo que é a testemunha de Jeová, apesar da sua incredulidade, assim como a igreja também, ainda neste mundo, continua sendo as testemunhas de Jeová, as testemunhas do Deus eterno, para ser luz nesse mundo. E ao orarmos pela paz de Jerusalém, não estamos fazendo outra coisa que não clamando pela vinda daquele que é o príncipe da paz. Porque só ele estabelecerá a paz. Só ele estabelecerá a paz perene, a paz completa. E ficamos agitados, não é? Quando ouvimos as notícias. E da mesma maneira, o nosso país, Brasil. Estamos este ano num ano de eleição e eu não sei para quem votar. Não sei se você já tem o seu candidato escolhido, mas eu não tenho um candidato. E o Brasil está no cenário mundial. Essa semana, para aqueles que acompanham as notícias, viram aí o posicionamento do Brasil em relação a Israel. E o que diz o versículo? Orai pela paz de Jerusalém. E que mais? Que amam a quem? Que amam o povo de Deus, né? Lá em Gênesis,
as bênçãos que foram apresentadas por Deus a Abraão, o que dizia? Abençoarei o quê? Os que te abençoarem a quem? A nação de Israel. Abraão e a sua descendência. Abençoarei os que te abençoarem. E o que mais? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Estamos aqui reunidos como igreja, não é? Esses assuntos normalmente não tratamos dentro da igreja, mas percebem a ligação direta que tem? E como está em nossas mãos e está em nossas responsabilidades, principalmente em oração, com relação a essas coisas? Percebem que o posicionamento do Brasil tem uma implicação direta, ou tem uma ligação direta com esse versículo? Tivemos a declaração, né? Ouvi essa semana a declaração de uma pessoa lá de Brasília, falando explicando como o Brasil tem se alinhado com aquilo que é de pior no mundo. Visita do presidente da Rússia esses dias, né? O alinhamento com a política e com os interesses daquele país, Cuba e aquela situação de Cuba e o alinhamento e assim nós vemos, né, o posicionamento do nosso país em meio a esse cenário mundial e precisa de adotar uma posição. E o curioso é que Israel está no centro dessa decisão. E cada vez mais o mundo será chamado a adotar uma posição. A favor dessa nação, a favor do Deus nessa nação, ou contra essa nação. E contra o Deus desta nação. Uma nação ainda incrédula, com os olhos cegos. Mas a nação que Deus criou, o seu povo, que Ele mesmo sustenta, que Ele mesmo preserva, né? A despeito de todas as intenções de extermínio daquele povo. Cercado, né, por inimigos de todos os lados, um país pequenininho, muito menor do que o estado de São Paulo, uma faixa do estado de São Paulo, e que está ali. Sustentado, sim, eles acreditam muito pela força do braço, pelo poderio militar, mas muito mais, e acima disso, sustentado pelo próprio Deus, que envolveu e que empenhou a sua própria palavra com essa nação. Em Jeremias ele diz assim, se deixar de existir as leis fixas que regem os céus, só então deixará o quê? De ser Israel uma nação diante de mim. Então é impressionante o valor e o significado que tem todas essas coisas. Né? O próprio Deus empenhou a sua palavra e empenhou as leis fixas do universo com esse país, com essa nação. Então vamos lembrar de orar, né? Orar pela paz de Jerusalém, orar pelos nossos irmãos que estão ali. E não só naquele país, também lá do lado palestino, temos irmãos lá. Temos irmãos ali entre os muçulmanos. Né? Ontem mesmo vi um filme atroz, né? De execução de pastores, de missionários ali naquele meio. Terrível, terrível. Então é nossa responsabilidade de orar, de clamar, né? Para que a misericórdia do Senhor esteja alcançando os seus, as suas ovelhas, né? Para que o tempo do seu povo esteja completo. Desculpe, irmãos, interromper. De alguém um Citroën preto 6335, placa? Não, obrigado. Vamos orar. Pai, estamos aqui para cultuar o Teu nome. E vemos, ó Pai, tantas coisas que sucedem neste mundo. E
Vemos, ó Pai, tantas coisas que sucedem, não só longe, mas também perto de nós. Como a impiedade, como a injustiça, como a falta de amor, prosperam a cada dia e tomam conta das pessoas. Como este mundo vai sendo entregue cada vez mais à sua própria vontade e à vontade de cada um. E como é continuamente má a imaginação de todas as pessoas. Mas o teu povo está aqui nesse mundo, ó Pai, e nós fazemos parte desse povo. E queremos, ó Deus, orar, clamando pela paz de Jerusalém. Clamando pela paz, ó Deus, para o teu povo. Sabendo que não haverá paz, sim, enquanto não estiver presente o príncipe da paz. Estamos, sim, clamando pela vinda do Senhor Jesus, o Messias de Israel, nosso Salvador, o nosso Redentor. Estamos clamando, sim, para que a tua igreja esteja completa e seja levada ao encontro do Senhor Jesus nos ares, como temos na tua palavra revelada a nós, esse dia marcado por ti mesmo. Ó Deus, passará o céu, passará a terra, mas as tuas palavras não passarão. Toda ela será cumprida. E a tua palavra nos ensina, nos exorta que nos últimos dias haverão tempos difíceis. O amor se esfriará de quase todos. O desrespeito, a injustiça, a violência aumentarão. Ó Deus, estamos aqui para ser luz nesse mundo e para ser sal nessa terra. E pedimos a Deus que tu mesmo faça essa obra através de nós. Ó Deus, que estejamos dispostos e nos coloquemos, ó Deus, à tua disposição como servos, como temos estudado, para que tu nos use segundo a tua vontade. E tu trabalhes, ó Deus, em nós, primeiramente, trazendo-nos as características, a capacidade e a condição de servo, para que possamos te servir como tu queres. Guarda o teu povo, sustenta a tua igreja, guarda, Senhor, os nossos irmãos que estão vivendo em meio a esses locais de violência, de guerra, de atrocidades. Esses irmãos que se dispõem a ir testemunhar desse Jesus no meio de um povo que odeia o Deus da Bíblia. Ó Deus, cuida dos teus e permita que a tua palavra chegue às ovelhas perdidas da casa de Israel e dentre os gentios. A palavra, tu mesmo disseste, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Assim, Senhor, que tu sabes onde estão as tuas ovelhas. E permita que a tua palavra chegue a elas. Ó Deus, pedimos, clamamos, dá-nos um tempo proveitoso aqui, nesta manhã, e a cada um dos teus, onde se reúne o teu povo. Pedimos isso agradecidos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos estudando o livro deste irmão Charles Swindoll. Eu, um servo. Uma pergunta, né? Eu, um servo. E em seguida então, a exclamação. Você está brincando. Por que essa exclamação? Por que ele coloca essa exclamação? Ele faz uma pergunta e depois então traz essa exclamação. Você está brincando. Pela própria introdução do livro, né, ele traz a experiência dele, mostrando que o DNA do servo não está em nós. Não estava nele.
missionário, conheço esse irmão já há bastante tempo, e eu acho que muitos daqui leram muitos livros desse irmão que ele escreveu sobre Davi, sobre Moisés. Tem um trabalho muito interessante, muito grande, não só por livros, mas na internet, televisão, rádio. E um irmão já de idade, acredito que ele deve estar hoje perto dos seus 70 anos ou mais. Esse livro foi escrito em 67, 83. Um irmão já experiente, mas ele se depara com essa questão. Eu, um servo, e ele então traz essa constatação de que não está em nosso DNA a característica do servo. Não está no DNA da nossa natureza terrena o servir. Hoje, ou nos dias, né, mais recentes, tem havido uma onda, né, pelo mundo inteiro e dentre as corporações, quebrando esse paradigma do líder, que é chefe, que é mandão, aquele que dá ordem, aquele que transmite o recado para que seja obedecido sem ser questionado, trazendo e apresentando um novo paradigma, né? Agora como o líder servidor. Não é mais o líder mandador, mas agora o líder servidor. E muitos livros, então, são escritos nessa linha. E eu já li vários desses livros e realmente muito interessante porque vem trazendo esses conceitos. Trazendo essas instruções de que o líder não é aquele que manda, mas é aquele que serve, aquele que se dispõe a estar junto, que se dispõe a conduzir, viver ao lado, e não simplesmente apresentar as ordens. Mas o nosso tema aqui é ser um servo do Deus vivo. O nosso tema aqui é ser um servo daquele que nos comprou e pagou um preço por isso. Então o livro ele começa abordando no capítulo 3 o tema o servo como doador. Depois, no capítulo 4, o servo como perdoador, que é o início do nosso contexto. E depois no capítulo 5, que é o nosso tema, então o servo como aquele que esquece, que na verdade eu considero uma extensão e uma ligação direta, né, com o capítulo 4, porque eu não entendo que possa haver perdão se nesse processo do perdão não houver também o que ele chama aqui de esquecer. Como eu disse, né? Tem aqueles que perdoam e declaram isso. Perdoo, mas não esqueço. Não é verdade. Ninguém esquece. Tenho certeza que cada um de vocês aqui pode olhar para trás e poderia contar aqui eventos da sua vida que aconteceram, onde você foi ofendido, onde você foi talvez desvalorizado, onde você foi talvez tirado o crédito de você. E você lembra disso? Porque isso faz parte da sua memória. Porque isso faz parte do seu banco de dados. Mas não é esse o sentido que está sendo tratado aqui. Porque eu creio que a memória ela permanecerá, mesmo depois da nossa morte. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele tinha lembrança das coisas anteriores? Interessante, né? Ele viveu,
Ele morreu, ele ficou sepultado 3 dias e ele ressuscitou. E o depois da ressurreição não tinha nada a ver com o antes da ressurreição? Tinha tudo a ver. Então, de alguma maneira, eu creio que a nossa memória não se apagará mesmo com a morte. Não é? E eu creio que o próprio Senhor Jesus vai trabalhar esse aspecto da memória. Até chegar um ponto em que a palavra diz que dessas coisas antigas e de todo esse sofrimento não nos lembraremos mais. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, o que ficou nas suas mãos? A marca dos pregos. Por quê? Por quê? Nunca vamos nos esquecer. E quando tivermos um novo corpo ressuscitado, aquelas marcas estarão lá. E será que não vamos nos lembrar da cruz? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Então não se trata de apagar a memória, mas se trata de ter a atitude correta. Qual é essa atitude? Então, nosso último tempo junto, nós vimos em Romanos 12, no versículo 1 e versículo 2, mostrando que esse exercício é um exercício de sacrifício. Sofrer uma afronta, sofrer um insulto e suportar isso, como se aquilo não houvesse acontecido, é, primeiro de tudo, um exercício de sacrifício. E por isso que o apóstolo, então, exorta, no versículo número 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. E não é só por isso, é o contexto da vida. Mas o exercício do perdão e a atitude correta em relação ao perdão está implícito nesse sacrifício. E a atitude. E como é que isso acontece? Pela transformação, sendo transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, não é algo que já está estabelecido, mas é algo que vai sendo desenvolvido em nós pelo próprio Deus. É um exercício de sacrifício, porque é contra a nossa natureza. Não está em nosso DNA. É um processo de transformação. De que maneira? Pela renovação do nosso entendimento. E como é que se renova esse entendimento? Então, Salmo 119, 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei. Então, essa transformação, ou essa renovação que produz a transformação, ela vem pela renovação do nosso entendimento. E como é que esse entendimento, então, tem que ser renovado? Ele pode ser renovado de várias maneiras. Quando estamos assistindo à televisão, nosso entendimento está sendo renovado. Quando lemos um livro, nosso entendimento está sendo renovado. E por que é que temos isso aqui hoje em nossas mãos? Porque isso aqui é um instrumento de renovação. Isso aqui é um instrumento de renovação do nosso entendimento. A palavra de Deus, o manual da vida, a revelação da sabedoria de Deus para a vida que Ele mesmo planejou e Ele mesmo estabeleceu. Então, sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, isso se processa para aqueles que amam a palavra de Deus. De tal maneira que o DNA da nova natureza vai sendo fortalecido. E vai tendo controle sobre a nossa vida. E vai nos capacitando a ter a atitude correta
em relação ao perdão. Nesta palavra, o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 13? Antes disso, Mateus 22, versículo 37 e 40, eu só estou recapitulando rapidamente. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha a importância disso aqui. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus afirma: toda a lei e todo o ensino dos profetas dependem desses dois mandamentos. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. A Bíblia foi escrita para aqueles que amam esse Deus. A Bíblia foi escrita para aqueles que creem nesse Deus. A Bíblia foi escrita para trazer a sabedoria para aqueles que servem a esse Deus. Portanto, amar a Deus acima de todas as coisas é o pré-requisito número 1 para a condição do servo. Amar ao próximo como a si mesmo é o segundo requisito para a vida de um servo. E aí, a sabedoria da Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 13, o que significa esse amar ao próximo como a si mesmo? E ele traz aqui, obviamente, outros versículos e outras passagens da Bíblia nos fala, e o apóstolo Paulo, então, no seu ministério, insiste e mostra sistematicamente isso às igrejas. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses. Olha aqui. O amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E finalmente, amor o quê? Amor tudo suporta. Essa aqui é a definição, a descrição clássica do amor. Agora, aplicar isso para nós, nossa vida, a cada dia, é o desafio que Deus coloca a nós, como seus servos. E depois, a palavra continua aprofundando esse conceito. E aí, o Senhor Jesus, Mateus 5, 6 e 7, ele diz o quê? Nós somos o sal da terra. Temos que fazer diferença. Ele também diz que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens. A nossa vida, a nossa caminhada a cada dia. Também nos instrui que não devemos resistir ao mal. Como é que se faz isso? Devemos amar os nossos inimigos e devemos bendizer os que nos maldizem. Olha a atitude, percebe? É a postura de uma pessoa que foi transformada. Na verdade, não é transformada, né? Ela foi criada de novo. É uma nova natureza, é uma nova vida. Então, é a postura
dessa nova pessoa em Cristo, que faz parte dessa nova história de Cristo. Devemos perdoar aos homens. Não devemos ajuntar tesouros neste mundo, mas devemos ajuntar o nosso tesouro aonde? Nos céus. E fazemos isso buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não devemos julgar. E tudo o que queremos que as pessoas nos façam, devemos também fazer a eles. E ele termina dizendo que isso não é um exercício fácil. E que são poucos que se dispõem a andar neste caminho. A porta é estreita, o caminho é apertado, que leva à vida. E essa é a descrição da vida. Esse é o formato que Deus estabeleceu para a vida, segundo Ele planejou. E poucos há que a encontram. Portanto, esquecer tem a ver com essa atitude de servir, não amando a si próprio, mas amando ao seu próximo, como a si mesmo. Estar disposto a suportar todas essas coisas, ofensas, enfim, e tudo aquilo que é necessário perdão, de tal forma que não nos tira daquele equilíbrio espiritual. E aí, o apóstolo Paulo vai aprofundar esse assunto, e o autor, então, vai aprofundar esse assunto, e nós vamos ler Filipenses capítulo 3, vamos começar no versículo 4. Procurando entender um pouco como isso se processa dentro de nós, como isso se processou na vida de Paulo. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo falando. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Agora para um pouquinho e se coloca no lugar de Paulo. Aquele judeu, e para aqueles que já conheceram judeu, daqueles zelosos, daqueles ortodoxos, sabe do que eu estou falando, e o extremo zelo que eles têm. Como são inflexíveis e como têm uma convicção tão forte. Imagina então Paulo, hebreu de hebreus,
formado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel, entendo eu, estava ali entre a nata do conhecimento, da reputação e do status mais alto da época, irrepreensível, ele mesmo diz, né? Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então imagina esse pequeno judeu, que na verdade não era judeu, ele era da tribo de Benjamim, né? Ele era benjamita, judeu, é da tribo de Judá. Então, daí ele era um benjamita, mas um verdadeiro israelita, que de criança foi educado segundo a lei, cresceu e estava estabelecendo os pilares da sua vida. Estava construindo a sua reputação. Estava ganhando convicção de servir ao Deus Jeová. Tinha convicções firmes, tinha convicções fortes. Deveria ter um plano muito bem traçado para a sua vida. Se tornou perseguidor da igreja, porque aquela chamada do caminho estava afrontando aquilo que ele cria com tanta convicção. Foi testemunha, estava ali ao lado quando apedrejaram Estevão. Concordou e deu o seu voto de apoio naquele apedrejamento. Imagine o perfil desse homem. Enfurecido pelo zelo. Pega cartas das autoridades e sai a caminho de Damasco. E eu imagino ele talvez sentado naquele cavalo, fazendo o seu plano. E o que ele ia fazer, e talvez quantas pessoas, quantos irmãos, quantos cristãos ele ia encontrar ali, e o que ele ia fazer, e como é que ele ia pegar essas pessoas, e ele ia levar preso. E eu fico pensando, fico imaginando os planos todos desse homem, quando de repente aquele incidente ocorre na sua vida. Deus provoca uma interrupção abrupta na sua vida. E aquela luz e aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Caíram todos por terra, ele caiu por terra. Ficou cego. E vem a pergunta, né? Quem és? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem você persegue? Você consegue ter a noção que esse homem foi desmontado? Você consegue perceber que veio por terra toda a estrutura desse homem? Ele ficou 3 dias cego. O que ele ficou pensando? Não foi só por acaso que ele ficou cego. Eu creio que Deus permitiu que ele ficasse 3 dias cego, para que pudesse pensar, sem ver nada. Imagine que você ficasse 3 dias cego, sem ver televisão, sem se distrair com nada.
pudesse ficar concentrado. Assim eu creio que Paulo ficou 3 dias. Sem ver nada e sem ver ninguém. Considerando a sua nova situação. O tema do livro, o tópico do livro é vulnerabilidade. Aquele homem que tinha construído a sua vida, tinha princípios, tinha valores, tinha metas, tinha projetos, tinha alvo, tinha um trabalho a ser realizado. Estava no topo. Hebreu de hebreus. Estabeleceu os pilares da sua vida. Estava bem sustentado. Está agora no chão. Eu imagino Paulo pensando: o que foi o meu passado? E quando ele escreve esses versículos em Filipenses, dizendo, né? Eu podia confiar na carne. Se tem muitos aí que confiam na carne, eu muito mais. E ele apresenta ali o seu currículo. Mas o que para mim era ganho, tudo isso se tornou perda por causa de Cristo. E depois você vai acompanhar a vida de Paulo e você vai perceber que Paulo nunca mais construiu nada. A vida dele passou a ser uma vida totalmente entregue e dependente desse Deus. Mais que isso, desse Jesus. Porque ele conhecia o Deus. O Deus que ele estava servindo é o Deus que eu e você servimos. Mas sem entendimento, até o dia em que ele conheceu Jesus, que é aquele Deus manifesto em carne, aquele Deus que se tornou homem para ser o Salvador, o Messias que o próprio Paulo esperava. Nunca mais ele estabeleceu pilar de sustentação nenhuma em sua vida. Porque o que ele queria? Ele queria a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E por isso ele estava disposto a sofrer a perda de todas as coisas. Ele estava totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Totalmente entregue ao serviço desse Deus. Seja na vida, ou fosse até na morte. Sim, ele não deixou de ser Paulo. Eu creio que ele foi... não temos registros, né, dos outros apóstolos. Talvez Pedro tenha feito grande trabalho, mas temos aqui o registro de Paulo. E esse missionário que viajou esse mundo, e aquele zelo que ele teve, quando não tinha entendimento, esse zelo, ele trouxe para essa nova vida, servindo agora a esse Jesus. Não mais com justiça própria. Ele não mais precisava se defender. Eu sou Paulo, eu sei, eu conheço, eu fui ensinado aos... Não, ele não precisava mais disso. Agora ele simplesmente se submetia à vontade de Jesus. Paulo abriu mão do que ele era para ser como Cristo. Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
Paulo abriu mão de tudo que ele tinha. Eu não sei se Paulo era rico ou não. Provavelmente sim, sua família deveria ter dinheiro, né? Estava ali ligado com os mais altos da sociedade. Mas ele abriu mão. Ele abriu mão de tudo que tinha. Por quê? Para ter a Cristo. Sofri a perda de todas as coisas para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. E Paulo abriu mão de tudo que ele realizou. De toda aquela sua reputação que ele construiu. Por quê? Para receber e realizar a obra de Cristo. Não tenho a minha justiça. Era aquilo que ele construía. Estabelecer a sua própria justiça. E ele defendia essa justiça. Não tenho mais a minha própria justiça, mas tenho agora a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Que transformação, que mudança. Que revolução aconteceu na vida desse servo. E essa é a revolução que também precisa acontecer na nossa vida. Como nós nos apegamos, né, àquilo que nós somos. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós constrói. Né? Vivendo neste mundo, o seu castelo, a sua vida. E como é tão natural defendermos aquilo que construímos. Mas na verdade não é isso que Paulo ensina aqui nesse texto. Na verdade não é isso que Paulo viveu aqui nesse texto. Ele abriu mão de tudo. Pela excelência de servir a Cristo. Vulnerabilidade. Não é difícil, não é algo simples, não é algo fácil estarmos vulneráveis. Ninguém quer ser vulnerável. Vulnerável é aquele que está sujeito a ser atacado a qualquer momento. Vulnerável é aquele que não tem defesa. Paulo tinha grandes defesas, mas agora ele estava vulnerável. E a sua vida continuou a ser vulnerável. Dependendo única, exclusivamente desse novo Senhor a quem ele estava servindo. Não apenas isso, mas o servo também precisa ser e precisa ter uma vida de humildade. Uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu creio que Paulo foi o maior fundador de igreja no seu tempo. Não temos outros relatos, mas temos o relato de Paulo. E quantas igrejas esse irmão estabeleceu? Ele poderia se orgulhar disso, sim ou não? Sim ou não? Poderia. Eu, Paulo, sim, eu, aquele que fundei a igreja lá de... Qual que ele fundou? Tessalônica? Qual outra? Filipos? Lembram mais alguma? É só pegar aqui as cartas de Paulo e cada carta dirigida a uma igreja. E talvez outras que não ficaram registradas aqui. Não, fui eu sim, o Paulo. Na verdade, ele até foi... Ele viveu um momento em que ele teve que tocar nesse assunto. Né?
Os irmãos lá estavam se dividindo e tinham aqueles que eram de Apolo, mas também tinham aqueles outros que eram de Paulo, e certamente tinham os que eram de Pedro. Mas como é que Paulo trata essa questão? Ele pergunta, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Usando as palavras dele. E quem é Pedro? Somos todos escravos. Somos todos servos de Jesus. Somos todos coparticipantes do mesmo trabalho. Eu plantei, fiz o meu trabalho. Apolo trouxe a sua contribuição, Apolo regou. Pedro também contribuiu. E os demais apóstolos, certamente, cada um exerceu um ministério. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus quem dá o crescimento. Porque a seara é dele. A plantação é dele. O ministério é dele. O trabalho é dele. E Paulo tinha essa profunda convicção. E ele aprendeu, na verdade, né? A cultivar esse espírito de humildade. Nós conhecemos bastante de Paulo, mas eu creio que é muito pouco. O próprio apóstolo Paulo declara, né, que ele tinha um espinho, que ele chama de espinho na carne. E depois ele explica que lutou com essa questão muito tempo. E ele fala que ele clamou a Deus por causa disso muitas vezes. E ele chegou a que conclusão? Que aquilo foi dado e não foi tirado por quê? Para que não se ensoberbecesse. Ele lutou com o problema da falta de humildade, com certeza. Como nós lutamos? Como nós lutamos? Mas me impressiona, né, que Paulo, a despeito de todas as questões que enfrentava e que vivia, como nós vivemos igualmente, as mesmas dificuldades que nós temos para viver a cada dia, também ele tinha. Como pessoas com duas naturezas. Como pessoas que querem fazer o bem, que sabe, deve fazer, mas percebe que tem aquela natureza muito forte, procurando fazer o mal que não queremos fazer. Ele lutava com isso. Mas se submetia e se entregava àquele que o conquistou para uma missão, para um trabalho. E ele, com certeza, dobrou o seu joelho diante desse Jesus muitas e muitas vezes, para poder manter essa vulnerabilidade, para poder manter essa humildade. E principalmente, para poder ter a visão correta. Eu creio que ninguém será um bom servo se não tiver a visão correta. Ninguém será um bom servo se não tiver uma visão e não tiver a visão correta. E uma das coisas que Paulo ganhou, e eu acredito sim que o Espírito de Deus trabalhou com ele durante aqueles 3 dias que ele ficou cego. E continuou trabalhando porque Ananias foi lá para buscá-lo e ele em seguida, na própria cidade,
começou já a pregar. Olha que impressionante. Que mudança. Como é que, num período de uma semana, aquele que era o perseguidor da igreja, agora prega por esta igreja? Algo profundo aconteceu na vida de Paulo. E naquela semana, ele ganhou, ele recebeu de Deus a visão do que deveria ser o seu ministério, do que deveria ser a sua vida. E é por isso que ele diz, no versículo 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E para você enxergar o que está diante de você, você tem que ter visão. Prossigo para o alvo. Isso não são palavras de alguém que está andando sem saber o que fazer. É para lá ou é para cá? Vou pregar em Damasco? Como é que é? Mas eu nem falei com Pedro, eu acho que eu tenho que falar com Pedro primeiro para saber qual é a palavra que eu vou pregar. Como é que é esse Jesus? Eu estava perseguindo esse Jesus agora há pouco, uns dias atrás. Deus, de uma maneira milagrosa, creio eu, transformou aquele conhecimento que Paulo tinha, tirando aquelas escamas dos seus olhos, para que ele enxergasse. Que o seu zelo agora era por outra causa. Não era mais para preservar a sua vida, mas agora era sim para entregar a sua vida por aquele que lhe fez aquela pergunta: por que me persegues? Ele ganhou a visão. Ele teve muito claro diante dele este alvo. Prossigo para o alvo. Por quê? Por causa do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio do soberano chamado, vocação é chamada, do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Vulnerável, humilde, mas determinado. Determinado. Ele sabia muito bem. Ele sabia que ele poderia ser chicoteado. Aquilo fazia parte da sua missão. Ele sabia que ele poderia ser preso, mas aquilo fazia parte da sua missão. Ele planejou ser preso? Não. Estava vulnerável. Estava disponível ao seu Senhor. E mais para frente ele diz, né, que não era para que as igrejas se entristecessem. Por quê? Porque a minha prisão tem contribuído para quê? Para o progresso do Evangelho. E ele relata, né, as experiências pelas quais passou. Sendo assim, diz 1 Coríntios 9, 26, não corro como quem corre sem meta, sem alvo. E não luto como quem fica dando golpes no ar. E finalmente em 2 Timóteo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Me impressiona a vida deste homem, a transformação. Um homem inquebrável para um homem quebrado, vulnerável.
submisso a esse novo Senhor. Humilde, mas determinado. Tendo diante de si metas muito claras que deveria e que ele desejava perseguir. Filipenses 3, ainda novamente, agora no versículo 12. Ele diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele buscava o crescimento, ele buscava a perfeição, ele estava diariamente lutando. Olha, traga os pergaminhos, traga os pergaminhos. Grande paz tem os que amam a tua lei, traga os pergaminhos. E ele estava buscando cada vez estar mais próximo à imagem desse Senhor a quem ele servia. Ele estava cada dia lutando para ganhar a Cristo. Eu ainda não alcancei. E também não sou perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Características de um servo que perdoa. Um servo que perdoa, mas que perdoa com a atitude correta. Um servo que perdoa porque ele não mais é atacado. Um servo que perdoa porque ele não tem mais nada para defender. Um servo que perdoa com a atitude correta, porque está vulnerável. Um servo que perdoa com a atitude correta, porque é humilde. Um servo que perdoa com a atitude correta, porque tem uma visão bem clara de quem é que ele serve, por que é que ele serve, qual é o alvo que está perseguindo. Eu quero terminar esse tempo juntos dando oportunidade, ou abrindo aqui a oportunidade para que a gente pense um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir que você feche os olhos, eu quero pedir que você pense em você. Eu quero pedir que você olhe para a sua vida. Eu quero pedir que você medite um pouquinho sobre essa questão do perdão, sobre essa questão de ter a atitude correta no ato de perdoar. Eu conheço irmãos que nunca pediram perdão. Eu conheço irmãos que não entendem o fato e a necessidade de pedir perdão. Mas eu não entendo como alguém que conhece a Jesus não entenda a necessidade de pedir perdão. Talvez essa seja uma experiência sua. Quantas vezes você já pediu perdão em sua vida? Quantas vezes você já se colocou diante de alguém, talvez a sua esposa, talvez o seu esposo, e você teve essa atitude de vulnerabilidade? Você teve essa atitude de humildade e entendeu a necessidade de pedir perdão, porque você tinha determinado dentro de você a quem você está servindo. Talvez o seu filho ou sua filha
Quantos desentendimentos talvez você teve, discussões, talvez questões que não ficaram bem resolvidas, e talvez você nunca buscou, nunca procurou esse filho, essa filha, e abriu seu coração para eles. Olha, eu fiz errado. Eu falei errado. Eu quero pedir perdão. Talvez um amigo. Talvez um irmão ou uma irmã na carne. Talvez um irmão ou uma irmã na fé. Talvez um vizinho, um amigo, um colega. Como é difícil essa atitude de pedir perdão, porque ela exige quebrantamento. E quando exige quebrantamento, significa que não há vulnerabilidade. Nós temos defesas próprias. Talvez existe alguém que você recusou esquecer. Talvez exista alguma coisa que impede ou que torne a sua vida triste. Ou alguma coisa que impede que você seja um servo de visão. Alguém com aquela mente criativa que Deus quer. Talvez haja alguma coisa que está prendendo você no passado. Talvez alguma coisa que esteja paralisando você. Eu quero que você pense agora e que você medite sobre isso. E que você olhe para a vida de Paulo e que você tome uma decisão. E que você tome uma atitude. Porque não há nada mais saudável do que não só entendermos a mensagem do perdão, mas praticarmos a mensagem do perdão. Senhor, estamos aqui, ó Deus, neste mundo para ser luz nesse mundo e para ser sal nessa terra. Estamos aqui, ó Deus, para sermos servos. Estamos aqui, ó Deus, com uma missão que o Senhor mesmo nos deu. E nesse exercício, estudamos, trabalhamos, construímos a nossa vida. Nos relacionamos, estabelecemos planos, projetos. Ó Deus, mas não pertencemos a esse mundo. Fomos chamados para um novo caminho. Fomos comprados e resgatados desse mundo para fazer parte de uma nova história. E essa história já começou. Começou com a ressurreição de Cristo Jesus. Estamos, ó Pai, neste ano, neste dia, no exercício dessa nova vida. Aguardando que a nossa redenção seja completada. Por isso, ó Pai, esse exercício aqui exige de nós a atitude de servo. A atitude daquele que não tem justiça própria. A atitude daquele que conhece o Deus a quem está servindo. A atitude daquele que está disponível e vulnerável. A atitude daquele que tem um caráter humilde. E a atitude daquele que tem plena convicção daquele a quem está servindo. Por isso, ó Deus, nesse exercício,
surgem os desentendimentos, surgem os problemas, surgem as desavenças, surgem as questões, ó Pai, que nos tiram, ó Pai, do equilíbrio emocional. Surgem, ó Pai, circunstâncias que nos provocam profundamente. E precisamos exercer o perdão. Pai, dá-nos o discernimento, dá-nos a sensibilidade, dá-nos a percepção, dá-nos a convicção, mas acima de tudo, dá-nos a disposição de tratarmos as questões em nossa vida que nos prendem, que nos impedem, que muitas vezes nos colocam na prateleira da inatividade, que tiram de nós a qualidade de servo, eficiente e disponível. Ajuda, Senhor, a mim, a minha vida, a minha família. Ajuda, Senhor, a esta igreja, cada irmão aqui. Pai, cada família aqui. Sim, temos que tratar as questões pessoais da família e da igreja. Pai, permita que esse exercício seja como uma respiração em nossa vida, que a pratiquemos constantemente. E o Senhor possa, então, derrubar as barreiras e possa, em nós, exercer o Teu serviço e, através de nós, exercer a Tua obra. Sim, pedimos, clamamos, oramos para a Tua alegria e para a nossa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.